Vamos voltar, Mozart? Vamos Deu nessa. pra tomar aguinha, já peguei aqui, essa canequinha, espetáculo. Vamos começar a falar das hemoglobinopatias, que foram essas duas aqui, ó, que faltaram a gente discutir. A anemia falciforme, que é a mais importante da aula, Sim. se bobear até da apostila, se bobear, Sim. e beta-talassemia pra finalizar. Maravilha? Então, anemia falciforme, jogando lá pra cima. Antes da gente começar a falar sobre a doença em si, também vamos recordar alguns conceitos mais iniciais, coisas que a gente até já viu. Isso aqui é uma hemoglobina. Uhum. Beleza? É uma hemoglobina. Repara só, a hemoglobina tem lá seus componentes e, de modo geral, são quatro cadeias de globina, uma aqui, duas aqui, três aqui, quatro aqui. Cada cadeia de globina está representada aqui. 4 grupamentos M, ó, são esses negocinhos aqui do meio, ó. 1, 2, 3, 4. As moléculas de M, lembra? Era ferro com protoporfirina 9 e elas são responsáveis por abrigar as moléculas de oxigênio. Beleza. Hemoglobina, então, são 4 grupamentos M com 4 cadeias de globina. Só revisando esse conceito que você já sabe. Mas agora, Mozart, só pra gente comentar também, não deixar passar batido, é que existem hemoglobinas diferentes no nosso corpo, Sim. né? A gente não tem só uma hemoglobina, um tipo de hemoglobina. Não é bem assim. É quase assim, mas não é bem assim. Dependendo do par que você utiliza para fazer 2 com 2, você tem diferentes tipos de hemoglobina dependendo do par que você escolhe, normalmente para juntar com a cadeia alfa de globina. Então você tem 2 alfa e aí coloca, de repente, 2 cadeias beta, você tem um tipo. 2 cadeias delta, você tem um tipo. São as cadeias de globina que vão determinar qual é o tipo de hemoglobina. Dessa forma que você estava falando. Se eu tenho 2 alfa e 2 beta, é hemoglobina A, que é a mais comum. É a que predomina, 97%. Hemoglobina A2, 2 alfas e 2 delta. Com 2 deltas. E tem hemoglobina F, hemoglobina fetal, corresponde a 1% dos adultos, 2 alfa com 2 gama. E é bacana eu ressaltar isso do adulto, né? Porque a hemoglobina fetal é a que predomina até 6 meses de vida. Sim. Isso vai ser importante para um raciocínio lá na frente. Só que no adulto, ela corresponde a 1% apenas. Mas agora, avançando na nossa... Isso aqui é só para você ter aqui a noção para entender o que a gente vai começar a falar a partir de agora. Que é uma hemoglobina. Começando do básico, é importante pra caramba. Importante. Isso. Se não pegou esse conceito da aula passada, agora você tem que pegar. Beleza. Indivíduos saudáveis. O que acontece? É bacana botar isso aqui para você entender realmente o passo a passo. Tô falando da família, que é essa bela família, mãe, pai e a criancinha aqui do lado. Cara, assim, para formar essas cadeias de globina, a gente precisa de genes capazes de formar essas cadeias. Por exemplo, seriam mais ou menos 2 genes alfa para dar origem a 2 cadeias alfa, 2 genes beta para formar 2 cadeias beta. Beleza, estou representando aqui só a exposição para você do que acontece para o indivíduo herdar a genética para construir uma hemoglobina A, que é de 97%. Beleza. Alfa, alfa, beta, beta na mãe, alfa, alfa, beta, beta do pai. A criança ela vai herdar um alfa da mãe, um alfa do pai. E vai herdar naturalmente um beta da mãe, um beta do pai. Pô, não tem dificuldade aqui. Beleza. Beleza? E na anemia falciforme? Vamos começar a esquentar a nossa discussão. Na anemia falciforme, o que acontece é o seguinte. Por algum motivo, ocorre uma mutação. Ocorre uma mutação que vai fazer com que um dos genes beta fique defeituoso. Em vez de ter beta-beta, alfa-alfa, beta-beta, é preciso que os dois, a mãe e o pai, tenham essa mutação e um dos genes beta se torna defeituoso. Né? Vira um gene beta S. S de sickle, de foice. De ciclo de foice. Então é alfa-alfa, beta-beta S. Beta e beta S são diferentes. Mas como a gente precisaria de 2 genes beta para formar as cadeias beta, então eu tenho um gene beta e um gene beta S agora. O que vai acontecer para uma pessoa ter anemia falciforme? Ela vai herdar, da mesma forma, um alfa da mãe, um alfa do pai, e vai herdar um beta S da mãe e um beta S do pai. A criança, veja, ela precisa ser homozigótica. Ter 2 genes beta S, 2 genes beta defeituosos. E veja, se ela tem 2 genes beta defeituosos, ela consegue formar cadeia beta? Não. Não tem cadeia beta sendo formada mais. Ela consegue formar beta S, não é beta. Ela consegue formar só beta S. Se ela não consegue formar cadeia beta, ela não vai conseguir formar hemoglobina A, que é a hemoglobina mais comum do nosso corpo. Então isso é importante pra caramba, inclusive quando você olhar uma eletroforese. Numa eletroforese de anemia falciforme, você não pode ter hemoglobina A.
o que você vai ter é a hemoglobina S. Do beta S. E, eventualmente, você vai ter as outras hemoglobinas também. Sim. Você vai ter hemoglobina A2, hemoglobina fetal, você pode ter também. Mas o que você não vai ter, porque você não sabe fazer cadeia beta, é a hemoglobina A. A A2 e a fetal dá para fazer porque não envolvem cadeia beta. Exatamente. Envolve delta e gama, respectivamente. Boa. Então, isso acontece na anemia falciforme. Já que a gente está falando de genética, para não fragmentar seu raciocínio, como a gente está falando dessa parte mais de genética, de eletroforese, é bacana que você entenda o que acontece em outra condição dentro do espectro da doença falciforme. Boa. A doença falciforme envolve a anemia falciforme, que é o espectro mais grave, e tem um espectro que é mais bobinho. É uma não doença, É uma praticamente. não doença, que é o tal do traço falciforme. Já ouviu falar? É um traço falciforme. Só para você entender o que acontece. Coloquei a família, alfa-alfa, beta-beta aqui. A família tá, assim, indivíduos saudáveis, Isso aí plenos, seria normal. normal. O neném ia ganhar alfa de mãe, alfa de pai, beta de mãe, beta de pai, ia fazer hemoglobina A, tava resolvido o problema da criança. Só que para existir uma criança com traço falciforme, é preciso que um dos pais, Tem um pelo beta menos, S. tenha ali um beta-S. Vamos supor ali que a mãe sofreu a mutação e ela virou beta-beta-S. Uhum. Então, o que acontece? Que vai acontecer que você vai ganhar alfa e beta S da mãe, mais alfa e beta do pai. Então você vai acabar fazendo hemoglobina A, porque você recebeu a informação beta do pai. Então você vai conseguir fazer hemoglobina A, que meio que contrabalança aquela hemoglobina do mal, que é aquela que tem hemoglobina com beta S. Só que veja, eu consigo até formar a cadeia beta, que eu tenho um gene beta normal. Só que eu tenho um gene beta do mal. Uhum. Então, eu vou formar hemoglobina A, mas eu também formo hemoglobina S. Então, fica meio que uma mistura, a eletroforese de hemoglobina desses pacientes, uma mistura do normal com a anemia falciforme. Veja, tem hemoglobina S, tem aqui cerca ali de 40%, por exemplo, duas alfas com duas beta S, e tem hemoglobina A também, né, em torno ali de 60%, duas alfa e duas beta. E como a hemoglobina A que é a que predomina, você, em princípio, não tem qualquer tipo de problema em relação a essa pessoa. O pessoal costuma dizer que o traço falcêmico, o traço falciforme, é uma não doença. É uma não doença. Mas já deu para entender que o grande problema da doença, da anemia falciforme, melhor dizendo, né, é a tal da hemoglobina S. Sim. Ela é a vilã da história. Tava em cor diferente no slide, tem mutação por trás. Então a gente precisa entender o que acontece para essa hemoglobina S ser tão ruim assim. Vou colocar aqui uma hemácia repleta de hemoglobina S, ó, beta S, cadeias beta S ali pra caramba, é uma hemoglobina S. Beleza. O que acontece com essa hemácia que está lotada de hemoglobina S? Ela é mais suscetível a um processo que a gente conhece como polimerização. O que é a polimerização? Veja que as cadeias de globina, enfim, a hemoglobina, ela é formada, né, pelas 4 cadeias de globina, e essas cadeias de globina, elas ficam meio que enoveladas. Uhum. E isso permite que a hemácia tenha aquele formato ali. Mas quando a hemácia sofre polimerização, e isso acontece com as hemoglobinas S, o que ocorre é que esse enovelamento, ele é desfeito. O nó da hemoglobina ali, o nó das cadeias de globina, ele é desatado e ele vira, na verdade, um polímero reto, como se fosse uma barra de ferro. Uma fila de cadeias de globina. Em vez de ficar enoveladinho, bonitinho, compacto, o negócio alonga, vira uma barra de ferro dentro da hemácia. E você acha que uma hemácia que tem barras de ferro dentro dela vai conseguir ficar redondinha, bonita? Não, ela vai esticar. Só que ela, além de esticar, ela enverga. Então ela vai ficar esticadinha e envergadinha. Ela fica sob forma de foice. Porque repara que tem algumas que ficam retinhas. Não deu para envergar. Tá vendo? Essa aqui, ó. Ah lá, ficou retinha. Mas o que é mais comum é que você estica tanto que ela faz e enverga. Essa aqui eu tô envergada, ó. Tá perfeito. Parece uma meia-luazinha. Uhum. Essa daqui é a hemácia falcêmica. É a hemácia que sofreu a polimerização e ficou dessa maneira aqui. Sob forma de foice. É a hemácia falcemizada em forma de foice ou drepanócito. É outro nome para essa hemácia daqui. Eu sempre esqueço de falar drepanócito, cara. Sempre esqueço. Drepanócito. E bom, isso aqui pode acontecer, assim, numa pessoa que não tem nada demais, não tem anemia falciforme, mas não tem nenhum processo ocorrendo dentro do corpo dela. Ela tá vivendo, respirando, pode acontecer isso. Só que alguns fenômenos funcionam verdadeiramente como gatilhos do processo de polimerização. Eles funcionam, então, como gatilhos para isso aqui acontecer. Para a hemácia se afoiçar, para ela se tornar essa barra de ferro quase.
Que processos mais comuns, mais importantes seriam esses? Desoxigenação, desidratação e a acidose. Certamente. E desoxigenação não necessariamente significa que o paciente está dessaturando, né? Não. É quando a hemácia passa lá pelo capilar, ela joga oxigênio ali, só nessa de jogar o oxigênio pro tecido, ela pode polimerizar. Pois é. Olha o caos, cara. Então, isso é uma coisa que acontece Por normalmente isso no que é a corpo. doença, por isso que essa doença é tão grave assim, porque num processo natural da função natural dessa hemácia de jogar o oxigênio, ou seja, de desoxigenar e jogar o oxigênio para o tecido, ela pode polimerizar. Pois é. É por isso que eu passei aquela ideia. A pessoa pode estar normal, Isso. respirando, mas, cara, Exatamente. toda hora a hemoglobina dela tá desoxigenando, ela tá dando oxigênio pro tecido. Então ela já fica sujeita à polimerização. Fenômenos de desidratação, então isso aqui pode acontecer, e acidose também. E para você não ter um raciocínio engessado em relação a isso, por exemplo, infecção, que você falou, também é um gatilho. Sim. Mas por que é um gatilho? Porque aumenta a taxa de extração de oxigênio, você puxa mais oxigênio, você desoxigena mais essa hemácia e ainda por cima a infecção pode levar a acidose. Exato. Fenômenos como a diferença de temperatura, Sim. frio importante, cirurgia, que você perde volume, estresse. Isso tudo aqui pode precipitar um ou outro desses fenômenos aqui, de desoxigenação, desidratação e acidose. Então na prova vai ter, por exemplo, infecção. Você já pensa, pô, tá infectado, mais taxa de extração de oxigênio da hemoglobina. Então tá mais suscetível à polimerização. Maravilha. E Mozart, isso aqui, a polimerização, ela acontece na vida da hemácia. Ela pode não ter nada, né? Tá respirando, a pessoa pode ter polimerização. Só que o interessante é que, pelo menos nos primeiros dias de vida da hemácia, nas primeiras semanas de vida da hemácia, ela foissa, só que depois ela ainda consegue voltar ao seu formato normal. Quando ela chega no pulmão e recebe oxigênio de novo, ela cabong, volta para normal. Adoro o cabong. Cabong, ela volta para a pessoa normal. Volta a ficar bojudinha assim, né? Exatamente, volta pneuzinho. Volta pneuzinho. Só que aí vai, pneuzinho, buf, polimerização. Aí chega no pulmão, Cabong. volta a ficar pneuzinho. Pneuzinho. Só que tem uma hora que ela não aguenta mais, né? Normalmente ali em torno de 10 a 15 dias, quando essa hemácia sob forma de foice passa de novo no pulmão e recebe oxigênio, ela não faz mais cabong. Ela fica sob forma de foice. E é aí que começa o problema. Exatamente. O pessoal acha que os fenômenos vaso-oclusivos da anemia falciforme decorrem da foice. Ah, fica... Aí vai juntando tudo e vai fazendo oclusão porque está tudo sob forma de foice. É por causa disso também. Mas é muito mais legal do que isso. Sim. Além disso, né, Mozart, essas hemácias com formato diferente, naturalmente elas são mais suscetíveis à ruptura. Elas, além disso, né, esse formato diferente pode ter esse acavalamento de célula que foice com foice, trava tudo. Mas essas hemácias também, cara, elas começam a expressar na sua superfície algumas moléculas de adesão, se tornam grudentas. Isso é que é o mais legal. Porra, cara. Então você já tem um negócio ali de enganchar uma na outra. Sim. Agora você tem moléculas de adesão, que favorecem ainda mais essa adesão, que não só pensa célula, nessas duas mas hemácias também assim, com passando endotélio. sangue. Então, juntou aqui. E aí, conforme vai circulando, solta. É. Por que faz a vasoclusão? Porque elas têm essas moléculas de adesão e elas ficam grudentas. E o mais legal é que você tem essas hemácias sob forma de foice, você muda o fluxo de sangue. Nosso fluxo de sangue normalmente tende a ser laminar. Bonitinho. Agora você imagina um bando de foice no meio da história. O que vai acontecer? Essas foices começam a turbilhonar o sangue. E essas foices começam a dar pancada na parede do vaso, fazendo a lesão endotelial. E todo mundo sabe que lesão endotelial leva a hipercoagulabilidade. A trombose. Então o que vai acontecer? Você juntou a fome com a vontade de comer. Você tem um formato diferente, grudando, e um processo de hipercoagulabilidade. Ou seja, a anemia falciforme faz síndrome vaso-oclusiva aguda, mas não é só por causa da hemácia sob forma de foice. Então, traduzindo agora em termos mais clínicos. Boa. Esses problemas aqui, eles vão ser traduzidos. Por exemplo, tendência à ruptura. Leva, por exemplo, à hemólise. Beleza, é uma anemia hemolítica. E aí, esse formato diferente, o fato delas serem grudentas, o fluxo turbilionar que aumenta o risco de formação de trombos, levam a fenômenos de vasoclusão. Hemólise e vasoclusão juntos que compõem o quadro clínico da anemia falciforme. Então, a partir de agora que você já entende essa base, você pode começar a discutir com a gente o quadro clínico da doença. E o quadro clínico da anemia falciforme ele é muito rico, né? Sim. Tem manifestação aguda, tem manifestação crônica. A gente vai focar aqui no que mais aparece em prova, né? Crise vasoclusiva aguda que mais cai. Mas normalmente tem um negócio interessante que você falou. Quem é que predomina até 6 meses de vida do ponto de vista de hemoglobina? Fetal. A fetal. Então, normalmente, uma pessoa que tem anemia falciforme, a pessoa é ESS, ela
não manifesta clínica até os 6 meses de vida. Porque quem está mandando ali ainda é a hemoglobina fetal. A hemoglobina S está numa quantidade menor ainda. Então, normalmente, o quadro clínico da anemia falciforme passa a se manifestar a partir do 6º mês de vida. Não é proibido, com 5 aparecer alguma coisa. Mas, normalmente, você começa a ter uma clínica a partir do 6º mês de vida. Exatamente. E a primeira manifestação que costuma aparecer nesses pacientes, né, ali mais ou menos com 6 meses de vida, é a tal da síndrome mão-pé. Costuma ocorrer de 6 meses a 2 a 3 anos. E mais uma vez, para ressaltar isso que o Mozart falou, antes de 6 meses, a criança é geralmente assintomática, por conta do predomínio da hemoglobina fetal. Por que ocorre a síndrome mão-pé? Eu acho mó barato isso para você entender o que acontece não só do ponto de vista de desoxigenação. Vamos imaginar, na periferia, você tem um aporte de oxigênio menor. Tanto é que no frio, o local que fica roxo primeiro é a periferia. Isso, mãos e pés. E tem outra coisa. A gente falou do baço, o baço é um local inóspito. Aquela regiãozinha ali. Aquela região ali que tem um macrófago ali é extremamente osmolar. Há 2 outros locais absurdamente osmolares no nosso corpo. A medula óssea e a medula renal. O que vai acontecer? Quando essa hemácia está passando ali pela periferia e está ali na medula óssea, porque é muito osmolar, ela desidrata. Então, não só ela está na periferia desoxigenando, como também desidratando. Quando você tem uma... Pode ser desencadeado por nada. Mas quando você tem uma infecção, por exemplo, que você aumenta a taxa de extração de oxigênio, você desoxigena muito, você desidrata porque você está com febre, você desidrata porque você está taquipneico. Então, favorece ainda mais a desidratação dessa hemácia lá. Favorece ainda mais a polimerização. Então, você começa a polimerizar dentro da medula óssea, normalmente, dos ossos da periferia, das mãozinhas e dos pezinhos dessa criança. E o que é bacana em relação a isso? João, pensa no que está acontecendo. A criança começa a ter oclusão da medula óssea. É basicamente a criança sentir cãibra dentro do osso. E se você entende isso, por favor, na sua prática, quando chegar alguém com uma crise óssea, porque isso aqui é uma crise óssea, não deixe de fazer derivado opioide. Não adianta você tentar tratar essa crise dolorosa pra cacete com analgésico comum. Não vai resolver. Ah, mas o paciente pode evoluir com droga-adição de morfina. Não é teu problema agora. O teu problema agora é tirar a dor dessa pessoa. Porque quanto mais dor, maior a descarga adrenérgica. Descarga adrenérgica fazendo vasoconstrição, piorando ainda mais a situação lá na frente. E quando você tem o fenômeno de vasoclusão, aquilo ali vai gerando uma isquemia naquela região, né? Porque não está chegando sangue ali direito. E, cara, sempre que ocorre um processo isquêmico no nosso corpo, um processo inflamatório sobrejacente começa a acontecer também. E inflamação, você lembra, tem lá, é dor, que o paciente já estava com dor, calor, rubor e edema. Então, se está ocorrendo uma polimerização da medula óssea, está inflamando aquela região ali do osso. Só que agora, essa inflamação, com suas consequências, por exemplo, o edema, estão acontecendo dentro de um osso poroso. De uma criancinha de até 3 anos só. Então, esse osso ainda não está muito calcificado. Criança não quebra osso muito fácil. Criança, quando quebra alguma coisa, a pancada foi forte ou pegou um ângulo estranho. Uma criança com 2, 3 anos, em princípio, não tem como quebrar osso. Quer dizer, não tem como. Quebra. Mas, assim, é mais difícil, porque o osso não é muito calcificado. Esse osso muito poroso permite que essa inflamação extravase. O líquido da inflamação começa a extravasar e a mão fica inchada. Os dedos ficam inchados, é o que a gente conhece como dactilite. Mesma coisa que acontecia, por exemplo, lá os dedos em salsicha da artrite reativa, por exemplo, do bloco de reumato. Isso aí. Não é a mesma coisa que acontece, Claro, não. mas é uma inflamação. É uma inflamação. Né? O aspecto é o mesmo, isso que eu quis dizer. Maravilha? Então, ó, as criancinhas com a mão inchada, com dactilite, cara, o dedinho inchado aqui também, sem dúvida alguma. Se você radiografar, você vai ver nada, porque a radiografia não é capaz de mostrar a isquemia óssea. Tá? Então, normalmente é uma radiografia que você vai ver nada. Agora vamos falar de uma complicação que começa a acontecer mais em indivíduos que têm a idade acima de 2 a 3 anos. Que foi Mas que a gente é a mesma discutiu. doença. É uma É a mesma crise coisa. É a mesma coisa, só que aqui a gente está falando com mais de 3 anos, a ideia é a mesma, só que aqui, ao invés de acontecer mais nas mãozinhas e nos pezinhos, acontecem no local onde tem mais medula. Porque onde tem mais medula é mais osmolar. Fica mais fácil ainda de polimerizar. Então, a crise óssea acontece no osso onde tem mais medula. Qual é o osso que tem mais medula? O osso longo. Osso longo. Beleza. Então, você polimeriza na medula óssea em osso longo. Agora, a cãibra é no fêmur.
Na costela. Você imagina a dor que essa pessoa sente. Ah, sim. É por isso que a gente está falando. Pega pesado na analgesia dessas pessoas. Vai ter inflamação aqui também, porque tem Vai, isquemia. vai. Porém, você não espera encontrar dactilite, cara. Porque o osso de pessoas acima de 3 anos, adultos, cara, não é um osso poroso. Não vai ter extravasamento de líquido. Tá É um tudo osso. acontecendo agora dentro do osso e vai ficar lá. É um osso mais calcificado, vamos brincar assim. Mas dói com força isso Pô. aqui. Quem já viu uma pessoa com uma crise óssea sabe como é que é desesperador, porque o cara tem cãibra em fêmur, em costela, em tudo. Exato. Então agora a gente vai começar a falar sobre outra complicação, que é o tal do sequestro esplênico. Que é uma crise anêmica aguda, igual a crise aplásica, que é igual a crise megaloblástica. É aquela história, de repente, bum, faz um anemião. Vamos lá. Vamos embora. O que acontece para ocorrer o sequestro esplênico? Polimerização no sistema venoso do baço. Muito fácil de entender, né? Tá aqui, até tem uma veiazinha bonita nesse baço. Começa a acontecer vou fazer em amarelo, tá? Um verdadeiro bloqueio do sistema venoso hepático, o esplênico, desculpa. Uhum. Então, ó, sangue chega aqui pela artéria, sangue chegou, circulou aqui dentro, vai sair, não dá. Fechou a torneira. Fechou a torneira. Vai entrando sangue, vai entrando sangue. E o baço, ele tem sua capacidade ali de distensão. Ele é complacente. Ele vai começando a aumentar de tamanho. Ele aumenta porque o sangue está chegando, mas não consegue sair. Então vai ficando com bação. Isso aí. E aí você começa a ver um represamento por congestão esplênica. Só que o grande barato é entender que não é só a congestão, né? Não é só um sequestro. Porque, de novo, se você fecha a torneira de saída, conforme você falou, o sangue está entrando, mas não consegue sair. O trânsito aqui ficou engarrafado. Ficou As lento. hemácias vão passar devagar. Exato. Passou devagar pelo baço, Bum, macrófago atropela. Então não é só sequestro, é sequestro seguido de assassinato. Muito bom. É verdade. E o que a Entendeu? gente vai encontrar, então... Porque muita gente não consegue entender que depois do sequestro esplênico, a pessoa tem aquela anemia burral que ela fica. Porque, pô, tava lá no baço. Quando você desfez, quando você abriu a torneira, por que as hemácias não voltaram? Porque elas morreram lá dentro. Morreram, não tem mais hemácia para voltar. Exatamente. Cara, então o que você vai esperar num sequestro esplênico pode até acontecer no fígado, até no pulmão, Sim. existe sequestro hepático pulmonar, Sim. mas o raciocínio é bem parecido. Você vai ter uma queda súbita da hemoglobina. Só que, além da queda súbita de hemoglobina, o que acontece? A medula, se ela tem a matéria-prima, ela vai tentar Vai começar compensar. a jogar reticulócito. Pô, caiu a nessa situação. hemoglobina, então vou aumentar a produção de reticulócito pra caramba. E além disso, a esplenomegalia, como a gente falou, também vai acontecer. Então essa aqui é a tríade clássica do sequestro esplênico. A esplenomegalia porque está começando a represar muito sangue, o trato de saída venoso ficou ocluído, cai muito a hemoglobina porque as células estão passando devagar, então é sequestro seguido de assassinato, e para tentar compensar, a medula vai lá e começa a aumentar a produção de reticulócitos. Mas a maldade é, tanto a mão-pé quanto crise óssea, a gente determinou muito em relação à idade. Aham. Sequestro esplênico é para acontecer em crianças de até no máximo 5 anos. Exatamente. Aqui a idade também é importante. Por quê? Porque até 5 anos, número 1, foi o que a gente falou, você tem um baço extremamente complacente, portanto ele consegue fazer a congestão, ele consegue segurar sangue ali pra caramba. Só que depois de um tempo, o que vai acontecer? Você vai começar a ter também hemácias que estão polimerizadas descendo do pulmão, já grudentas. Aham. Então você começa a ver hemácia polimerizada chegando pela artéria. E agora, além do trato de saída, a torneira de saída está fechada, você começa agora a jogar hemácia falsilizada dentro do baço. Então começa a fechar aqui também, né? E você começa a fazer o quê? Isquemia do baço. Aí faz uma isquemia aqui, outra isquemia ali. Aí daqui a pouco faz da isquemia uma necrose aqui, uma necrose aqui, uma necrose ali. E aí depois essa necrose vai evoluindo com uma fibrose aqui, uma fibrose aqui, uma fibrose ali. Depois de 5 anos, esse baço basicamente vira uma bolota de fibrose. Por quê? Porque você começa a descer com hemácia polimerizada lá do pulmão, grudenta, com moléculas de adesão ali, fazendo um fluxo turbilionar dentro do baço, provocando hipercoagulabilidade e basicamente matando o baço. E a gente está explicando isso aqui no sequestro esplênico, mas esse é um fenômeno que acontece em todo mundo. Sim. Né? Mesmo quem não tem sequestro esplênico, a hemácia vai falsemizar lá no pulmão e vai começar a obstruir o sistema arterial do baço. Então a gente diz que até 5 anos de idade a criança completa, né? Ela vai cursando com esses fenômenos fibróticos no baço
E a partir dos 5 anos, a gente pode dizer que ela tem ela cursou com um fenômeno de autoesplenectomia. É como se ela tivesse feito a esplenectomia. Mas, basicamente, ela fibrosou o baço. E agora, um baço fibrosado, uma bolota de fibrose, não consegue sequestrar ninguém. Não. Você não tem sequestro esplênico numa criança com anemia falciforme com mais de 5 anos. Até porque não tem mais baço. Não tem baço. Não é tem uma como bolota fazer. de fibrose. Tem aquela maldadezinha, você vai falar agora a maldade? Não sei. Em relação da manutenção da produção de hemoglobina fetal? Ah, eu não ia falar não. Então, fala aí. mas vamos, só a maldade, que foi uma questão que caiu agora, que é o seguinte. Pode acontecer o seguinte. Algumas pessoas mantêm a produção de hemoglobina fetal em alto nível. Aham. Então, existem crianças que têm anemia falciforme, mas que fazem uma produção importante de hemoglobina fetal. E como fazem muita hemoglobina fetal, que não é grandes coisas, mas não polimeriza, de certa forma, essa hemoglobina fetal protege contra essa autoesplenectomia. Se pintar uma questão de uma pessoa que tem anemia falciforme com mais de 5 anos de vida e esplenomegalia, isso é manutenção da produção de hemoglobina fetal. São os diferentões da anemia falciforme, né? E É uma eu tô me raridade lembrando dos porque pacientes. que eu comentei essa questão tem um tempinho aí e eu fiquei com isso na cabeça. Vamos lá. Essas crianças, né, Mozart, a gente já conversou que qualquer pessoa, até os 5 anos de vida, por exemplo, elas têm um risco aumentado de desenvolver infecções, por exemplo, por germes encapsulados. Qualquer pessoa. Na anemia falciforme não é diferente. E até por ser um processo grave e crônico, essas crianças e essas pessoas, não só crianças, quem tem anemia falciforme também tem algum grau de imunodeficiência. Então as infecções, elas são elementos importantes dentro do quadro clínico, né? E quando a gente para pensar em infecção, algumas merecem uma atençãozinha especial. Esses pacientes, eles, por exemplo, eles têm mais osteomielite. Em relação à osteomielite... Tá machucando o osso o tempo todo. Pois é, então ali é um prato cheio para a bactéria chegar e se instalar e começar a fazer doença. E existe até uma certa polêmica em relação a qual é o agente etiológico mais comum da osteomielite no falcêmico. Quem não tem a anemia falciforme? É estáfilo. Staphylo aureus. Só que quem tem anemia falciforme, a salmonela, ela ganha uma importância maior. Por isso a gente está colocando aqui em amarelo. Mas não se assuste se trouxerem Staphylo aureus. Sim. Né? Mas a salmonela tende a ser um pouco mais importante. Além disso, lembra que os pacientes, quando a gente fazia lá na esferocitose hereditária, tirou o baço, esplenectomia cirúrgica, esses pacientes eles ficam mais suscetíveis a infecções por germes encapsulados, porque não tem mais baço. Aí tinha que vacinar, aquela história toda. Aqui você não tirou o baço cirurgicamente. Aqui a criança matou o baço dela. Ela matou o próprio baço, mas a consequência é a mesma. Se ela não tem baço, ela é mais suscetível à infecção por germes encapsulados. Então, se ela infectar, cara, o risco dela ela cursar com complicações maiores, infecções mais graves, com sepsis, choque séptico, é muito maior. A sepsis por germe encapsulado, durante muito tempo, foi a principal causa de morte na anemia falciforme. Isso tende a diminuir e hoje a principal causa já não é mais a sepsis por germe encapsulado. É uma outra doença, também uma crise vasoclusiva aguda. Mas aqui a gente tem que lembrar que se tem infecção na anemia falciforme, se tem febre, o que você quer fazer? Tem que internar, né? Ah, cara, não dá mole. Ah, Mozart, mas que exagero. Tem febre, pode ser só uma virose nessa pessoa com anemia falciforme. Pode ser uma virose? Beleza. Pode ser uma parvovirose. E aí vai fazer uma crise aplásica com hemoglobina de 2 e vai morrer em casa porque é longe do hospital. Mas a febre aumenta a desidratação, vai ter falcemização também. Pois é, assim, tem febre, interna, não dá mole. E esse negócio é tão importante, esse maior risco de infecção por maior suscetibilidade, né? Principalmente nos primeiros anos de vida. A gente vai comentar daqui a pouco, mas a gente tem que fazer antibiótico para essas crianças, até mais ou menos essa idade. Então é importante, já só para escutar isso. As infecções são algo importante na vida do falcêmico, né? Então febre igual à internação. Essa atualmente não é a principal causa de morte. Era, hoje não é mais. Não é até por conta dessas por estratégias. Por causa disso que você falou. Vacina, antibiótico, penicilina oral até os 5 anos. É isso que a gente vai fazer. Exato. Vai falar sobre isso. Agora, a principal causa de morte é essa. Síndrome torácica aguda. É o cão chupando manga. É o cão chupando manga. Como é que você define isso? Definição de síndrome torácica aguda. Você basicamente, definição correta é um infiltrado pulmonar novo associado a mais um achado... Um achado pneumônico. Gostei do pneumônio.
Mas O que pode ser? antes de aparecer, fala assim, é uma pneumonia de apresentação típica. Até porque, olha os achados pneumônicos. Ah lá. Febre, tosse, dor torácica, purulência, dispneia. Se você pega um paciente que tem isso daqui na emergência, É pneumonia Pneumonia. comunitária. É pneumonia comunitária. se você pega um paciente falcêmico Opa. que tem isso daqui, pode ser uma pneumonia como outra qualquer, mas não. Se é falcêmico com isso aqui, falcêmico com pneumonia, você não chama o falcêmico de pneumonia, né? Não. Não tem uma pneumonia típica ou falcêmico, não. Não. Se ele cursar com um quadro igual à pneumonia típica, você vai falar que ele tem síndrome torácica aguda, porque a definição é a mesma. E o tratamento, em princípio, passa a ser inicialmente igual. Dependendo da gravidade, você pode fazer exsanguíneo-transfusão, mas vai internar, vai hidratar de forma adequada, vai fazer oxigênio e vai fazer antibiótico. É o tratamento da pneumonia. Com um quadro mais grave, você vai partir para exsanguíneo-transfusão, etc. Mas interna e trata como se fosse uma pneumonia. Até porque o principal fator desencadeante da síndrome torácica aguda na criança é uma pneumonia Sim. bacteriana. E normalmente é uma pneumonia por pneumococo, que faz infecção no pulmão. Quer dizer, assim, né? Então a criança com anemia falciforme, ela desenvolve uma pneumonia, como eu e o Mozart você pode desenvolver Eu sou mais velho. na comunidade. Ah, pode, né? Pneumococo. Pode desenvolver a pneumonia adquirida na comunidade, beleza. O falcêmico também tem esse risco. Mas a partir desse momento que ela adquire essa pneumonia adquirida na comunidade, isso é um fator de risco para ela abrir uma síndrome torácica aguda, que a definição é a mesma, cara. A infecção é o fator precipitante mais comum na criança. No adulto, a crise álgica passa a ser o fenômeno gatilho, o fenômeno precipitante mais comum, o que é muito ruim. Porque, assim, se você olhar, isso é questão de prova, se perguntarem para vocês onde a síndrome torácica aguda é mais grave, é no mais velho. Adulto. Não só é mais grave, como tem uma mortalidade maior, Uhum. uma letalidade maior. Por quê? Quando é por infecção, faz antibiótico. Antibiótico, beta-lactame contra pneumococo. Pode acrescentar macrolide também, não interessa. Mas você vai fazer antibiótico. A causa, o precipitante, é uma infecção, você trata o precipitante, você tem como tratar o precipitante. No adulto, a crise álgica, que está acontecendo normalmente em osso longo, pode precipitar, por destruição óssea, embolia gordurosa. Você quebra o osso, a medula que é composta por gordura também vai começar Exatamente. a embolizar para a circulação. Então, o gatilho de uma síndrome torácica aguda no adulto pode ser uma pneumonia, mas também pode ser para uma embolia gordurosa. Se é depois de uma crise álgica, que acontece principalmente no adulto em osso longo, fica fácil de fazer, fica mais fácil de fazer a embolia gordurosa. E como é que trata a embolia gordurosa? Não trata, OF, orações fervorosas. Então, por quê? O gatilho da criança para síndrome torácica aguda, na maioria das vezes, é uma pneumonia, e tem tratamento, é mais fácil. O gatilho para síndrome torácica aguda no adulto é embolia gordurosa, não tem tratamento. O negócio enrola. Exatamente. Isso é bacana, né? Meio que paradoxal, né? A criança tende a ser mais tranquila. E aquele negócio, criança, a infecção na criança é mais grave, não tem baço, coisa e tal. Mas tem antibiótico. No adulto, cara. Exato. E aí, só para você, se você não anotou, essa é a principal causa de morte. E olha a bizarrice, acontece em até 30% dos falcêmicos. Né? Então, um quadro grave, comum na vida desses indivíduos. E comum em prova pra caramba também. Muito. E, Mozart, uma coisa bacana aqui, a gente finalizando agora a nossa discussão aqui, desses quadros mais agudos, né, que são os mais importantes para a sua prova. Sim, é o que bacana é que dá pra gente meio que amarrar tudo e traçar uma conduta terapêutica. Claro que não é única, mas assim... Não é receita de bolo, mas é um guia. Mas é um belo de um guia, o tratamento agudo, né? Grande parte das vezes você vai internar esses pacientes, né? Porque, por exemplo, febre interna. Então, a grande parte das vezes você vai internar. E outros elementos são importantes você ficar de olho também. A começar pela hidratação. Porque lembra, desidratação aumenta o risco de falcemização, de polimerização. Então, cara, você não quer que um paciente falcêmico fique desidratado. Mas não é para hiperidratar. Esse é um conceito que existia até há pouco tempo, né? Pô, não vamos deixar desidratar, então vamos entupir a pessoa de volume. Para ver se desentope. Aí tem lá vasoclusão, vamos tacar volume ali dentro para explodir a obstrução. Há relatos de explosão de baço em sequestro esplênico. O baço tá enorme. O caboclo foi lá e meteu o volume. Puf! Explodiu o baço da criança. O trato venoso está ocluído, cara. Não tem essa história de você forçar o vaso a abrir de novo. Isso não é rotorrooter. Não dá, cara. É hidratação para repor
perda. Parcimoniosa. Isso aí. Beleza? Parcimoniosa. Boa. Além disso, o que também aumenta a falsemização? Desoxigenação. Então, você tem que ficar de olho na oxigenação dos pacientes, mantendo ali uma saturação de O2 maior ou igual a 92%, 95%. De Com novo, divergências. oxigênio é uma droga cara e não é isenta de efeitos colaterais. Também não é para hiperoxigenar. Não. Não é. É para fazer uma saturação ali em torno de 95, 96. Tá lindo, não precisa hiperoxigenar. É negócio de VOM, né? Veio oxigênio monitor. Ai, que ódio que eu tenho disso. Cuidado, né? Porque não pode é, ser- assim, oxigênio é uma droga cara e não é isenta de efeitos colaterais. Em terapia intensiva, a gente ganha ponto de acreditação quando você olha, todos os oxímetros não estão a 100% no teu CTI. O Bacana. que não é para hiperoxigenar todo mundo. Aham. Analgesia é importante, né, Mozart? Pô, a dor é uma coisa bizarra Uhum. de importante na vida dos Exatamente. falcêmicos. Eles têm muita dor, tem muitos fenômenos álgicos, crise óssea, na criancinha síndrome mão-pé, a síndrome torácica aguda pode doer também. Uhum. Cara, então assim, a analgesia é um grande pilar terapêutico aqui. Não é para fazer dipirona. E o Mozart já tinha falado isso, né? Analgésico comum aqui não vai dar certo. Ainda mais se você fizer monoterapia disso. É. Vai chapar de pirona, que a gente tava com dor de cabeça antes da aula. Eu tomei Tilenol com soléstico de pirona, você tomou de pirona, Eu tomei pô. 2 gramas de pirona e continuo com dor de cabeça. Mas não vai adiantar no falcêmico. Não, Não vai De jeito adiantar no nenhum. falcêmico. Se ele tem a crise álgica, cara, você vai ter que entrar com opioide. isso aí. Existe até, tava lendo outro dia, né? Tem algumas sociedades, acho que a americana fala isso, né? Pra você pode associar anti-inflamatório, Cloroaco, né? É. Eles adoram. você pode associar, mas assim, o opioide é a grande droga. Uhum. É a grande droga. Você também não tende a fazer um AINE sozinho, você É. tende a combinar Não adianta. AINE com opioide. É Quem opioide. já viu alguém com anemia falciforme no pronto-socorro, e todos vocês já devem ter visto, cara. É morfina, o paciente chega gritando, É horrível, né? é Pô, horrível. terrível mesmo. E não deixa falar, não, isso aqui é um paciente que tem adição à droga, tá aqui só para receber a droga. Não é teu problema agora. cara, Teu isso problema é complicado, agora isso é é complicado. tratar aquela pessoa. Depois você vai pensar na drogadição desse paciente. Antibiótico também chega a ser algo importante, né? Isso aqui que eu tenho um certo problema com isso. Por quê? Porque é germe encapsulado. Aham. Se é germe encapsulado, por que a gente usa macrolídeo? É. Porque, assim, por que a gente usa beta-lactâmico? Porque beta-lactâmico age em bicho que tem parede celular. Macrolídeo, não. Então, assim, você vai ver em várias sociedades isso aí. Na hora da prova vai colocar beta-lactâmico com macrolídeo. Mas eu olho isso aqui e fico pensando assim, É meio cara, sem explicação, né? Engole. faz. Mas eu olho isso e fico pensando, cara, mas por que faz macrolídeo, né? É. Eu sou meio chato com antibiótico, terapia intensiva, quero sempre restringir o uso de antibiótico. Cara, eu olho o macrolídeo e fico assim, cara... Por quê? Mas tem que fazer. Mas beleza, Tá tá na falando prova, pra vai fazer. fazer os dois. Mas epidemiologicamente, do ponto de vista de mecanismo de ação do antibiótico, seria só beta-lactâmico. Não teria por que fazer macrolídeo. Não tem atípico. Aham. Então, enfim, vamos Outra lá. coisa seria considerar a terapia transfusional também, né? Principalmente na síndrome torácica aguda. Aham. Quanto mais grave é o paciente, quanto mais grave é esse algo agudo que apareceu naquele paciente para você, mais você quer transfundir. Uma transfusão simples, por exemplo, que você tem uma pessoa lá que está com a hemoglobina mais baixa. De novo, quando você está com a hemoglobina mais baixa, o que vai acontecer? Aquela hemoglobina que está baixa vai passar lá no capilar e vai desoxigenar muito mais, porque só tem ela. Então você faz meio que a transfusão simples para completar o tanque, para diminuir um pouco a desoxigenação. Então, quando o paciente não está tão grave assim, só completa o tanque com uma transfusão simples. Quando o paciente está muito grave, o que você quer fazer é tirar a hemoglobina do mal e dar a hemoglobina do bem. A exsanguíneo Fazer transfusão. uma troca. Ou transfusão de troca. São Paulo gosta de falar transfusão de troca, né? Ao invés de falar exsanguíneo transfusão. Exsanguíneo transfusão, uma grande indicação é a síndrome torácica aguda. Não é? AVE AVE, também, acho que eu ia falar, né? AVE. Clássico. Priapismo pode fazer Priapismo também. pode fazer também. São outras coisas agudas que podem se apresentar nos nossos pacientes. Maravilha. Isso aqui é de tratamento agudo, não é receita de bolo, mas ter isso aqui É na uma sua ideia cabeça geral. ajuda bastante, tá? Uhum. Em relação a tratamento crônico também, moça, vamos imaginar que a gente recebeu um paciente falcêmico na emergência, a gente fez essas medidas aqui, Boa. tá na hora de dar alta para ele. Boa. O que a gente tem que fazer? Número 1. Qual era a principal causa de morte na anemia falciforme? Se você não fizer isso, vai ser a causa da morte dele. Exato. Vai Então ser... não é mais por quê? Porque a gente vacina essas crianças para pneumococo, a gente faz penicilina oral até os 5 anos de vida. Então, isso aqui é rotina, não é para infecção não, hein? é Você de vai rotina. fazer para Via oral todo dia.
Profilaxia da infecção. E, como toda boa anemia hemolítica, o que você Ácido tem que fólico, dar? né? Você tem que dar Ácido matéria-prima. E aqui o ácido fólico ele ganha destaque porque o ferro, você falou lá atrás, você reaproveita. Cerca de 80% do ferro que você utiliza, ele é reaproveitado daquela hemácia que foi destruída. Isso. Então aqui uma anemia hemolítica está destruindo hemácia, o ferro que está sendo, não gerado, mas que está sendo despejado na circulação, você vai pegar, vai jogar na medula e a medula vai usar para produzir novas células. B12, estoques duradouros, duram anos. O problema é mais o ácido fólico, que tem estoques mais limitados. Então, cara, é para você repor ácido fólico cronicamente. Dar matéria-prima para essa medula acelerada. E tem uma outra droga que, assim, em estudo para residência médica, não sei se eu estou errado, mas você só usa essa droga aqui na anemia falciforme. Pelo menos que cai até agora, assim, de residência. Não lembro de outra indicação aqui. E o grande barato dessa droga é que você não usa essa droga pro efeito dela. Você está buscando o efeito colateral dela. Agora, como é que descobriram isso? Eu não tenho a menor ideia. Ah, é verdade. A hidroxiureia. Hidroxiureia. Não é hidroxicloroquina, não. É hidroxiureia. O grande efeito colateral dela é aumentar a produção de hemoglobina fetal. O que a gente está querendo fazer? É basicamente com a hidroxiureia transformar esse paciente naqueles caras que mantêm a produção de hemoglobina fetal. Então, se a pessoa não deu a sorte de manter a produção de hemoglobina fetal ao longo da sua vida, você estimula a produção de hemoglobina fetal através da hidroxiureia. São poucos critérios, né? Pouca coisa para você decorar. Pouca coisa. Isso aqui é o que está no protocolo do Ministério da Saúde, cara. Mas se quiser ter um pause, passa o olho, mas a tendência é você prescrever hidroxiureia assim, de maneira mais liberada. Cada vez mais se faz. Se você olhar, se a pessoa teve um episódio de priapismo, já é indicação de hidroxiureia. Se a pessoa tem síndrome torácica aguda, antigamente, deixa eu ver se está no Ministério, 2 episódios de síndrome torácica aguda. Hoje, algumas sociedades já falam, se teve um episódio de síndrome torácica aguda, já é indicação. Além disso, isso aqui é divergente, né? Não tem o que a gente ficar falando, mas aqui que você falou, ó, um episódio de priapismo grave ou priapismo recorrente. Aí tem 2 episódios de síndrome torácica aguda, isso seria nos últimos 12 meses. Lembrando que não pode usar na mulher grávida, né? Não pode usar a mulher em idade reprodutiva, você não pode usar a hidroxiureia. Talvez seja grande maldade em relação à utilização da hidroxiureia. Você não pode usar naquela mulher que está em idade reprodutiva que deseja engravidar ou na grávida que tem anemia falciforme. Mas, cara, é fantástico, porque você passa a ensinar a medula daquela pessoa a fazer uma hemoglobina diferente daquela que é do mal. Você faz hemoglobina fetal. E o bacana disso, né, é porque, assim, é legal, é bom pro falcêmico, que tá repleto de hemoglobina S, ter outras hemoglobinas ali, como a fetal. Porque, assim, a fetal agora, ela vai dar o oxigênio pro tecido. Tem ali a fetal, imagina uma fila. Tá lá, a hemoglobina S tá aqui em segundo lugar. Aí na frente dela tem hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal chegou pro tecido, ó, toma meu oxigênio aqui. Aí chegou a vez da hemoglobina S, ela olhou pro tecido, tecido com oxigênio. Pô, então eu não vou dar pro tecido, o tecido tem oxigênio, fica comigo aqui. Ela não desoxigena e ela não afoissa. Então é bacana isso, né? Então a ideia da hemoglobina fetal seria mais ou menos essa. E para casos mais graves, existe até uma outra possibilidade de você fazer, que é difícil dar certo, mas existe sim, só para botar aí no seu caderno, a possibilidade de transplante para casos muito Seria graves. a panaceia do tratamento. Porque você fazer transplante de célula-tronco, basicamente você está ensinando a medula a fazer hemoglobina normal. Qual que é o problema? E a gente tem essa experiência porque lá a gente tem transplante de medula. Cara, enxerto hospedeiro é muito mais comum em anemia falciforme. Não me pergunte por quê. Não dá certo, não costuma dar certo. É muito enrolado. Os protocolos vêm melhorando, tudo bem, mas ainda é complicado. Problemão, né? É complicado. Lembrando que a gente pode também fazer quelante de ferro. Isso pra você agora. O quelante de ferro a gente pode fazer, porque foi o que você falou, você está matando hemácia, você está liberando ferro e eventualmente você pode fazer uma hecromatose. Se você tiver níveis aumentados de ferro na circulação por causa dessa hemólise, você pode fazer um quelante de ferro também. Exatamente. Né? A gente vai discutir mais essa história de hemocromatose daqui a pouco também, né? Quando a gente falar de beta-talassemia, a gente fala um pouquinho também para você entender até um pouco mais. Bom, de anemia falciforme, é basicamente isso. Vamos fazer algumas questões pra gente treinar, e tem que treinar mesmo. É bacana ler essa parte da apostila também, que traz alguns detalhezinhos a mais, beleza? Para enriquecer seu conteúdo. Um curso pequeno? SUS São Paulo. SUS São Paulo. Tomei um susto, eu tava olhando assim, eu falei, cara, o que eu fiz? Mas beleza. Uma lactente com 6 meses de vida foi levada ao pronto atendimento com história de edema, calor e dor em tornozelo, pés, punhos e mãos há 12 horas. Beleza? Sua mãe nega febre e relata que o irmão de 5 anos de idade faz uso de hidroxiureia.
Falou hidroxurese, Boa. você tem que pensar em anemia falciforme. Boa. Com base nesse caso hipotético, assinale a alternativa que apresenta o exame que deve ser solicitado para confirmar o diagnóstico. Para confirmar o diagnóstico, você tem que enxergar a hemoglobina S. E você faz isso através da eletroforese de hemoglobina. É aquele painel, aquele quadradinho que ficava aqui nessa parte de cima lá do slide, perto do vídeo-aula médio curso, com a hemoglobina S predominando pra caramba em quem tem anemia falciforme. Preferencialmente com cromatografia de alta performance. Ó, que beleza. Que beleza. Vamos lá. Os pacientes portadores de anemia falciforme frequentemente apresentam crise de dor. Das alternativas apresentadas... Horrível a pontuação, né? Eu sou um amante da Eu gramática. sou péssimo de Olha, pontuação. crise de dor. Quando Ponto é que eu final. uso vírgula? Quando eu tenho que respirar. Ponto final, mas ele botou vírgula. Das alternativas apresentadas, assinale aquela... Das alternativas apresentadas, teria que ter vírgula. Assinale aquela que não é um fator responsável por desencadear dor nesses pacientes. Veja, desidratação. Cara, lembra que favorece a polimerização. Ai, cara, eu ia Então, errar essa questão de novo, cara. É que é isso, moça. Porque eu li acidose. Eu vou te deixar, É ó, o vou te deixar lá no shopping de novo, vou te deixar do lado do seu carro, pra você não se Ai, perder. meu Deus, eu ia errar. Então, ó, desidratação favorece polimerização, então você não vai marcar, é não responsável. É. Infecção, lembra? Favorece desoxigenação. Então, desoxigenação, por sua vez, favorece polimerização. Não vou marcar. Alcalose, você vai marcar, porque não é alcalose, É acidose. Eu li acidose, eu ia errar. Pois é. E o frio, por exemplo, aqui, variação de Aham. temperatura também favorece polimerização. Conceitos básicos. Agora, ó, mais pegando aquelas partes de manifestações clínicas. Não tenha preguiça de ler. Geralmente, os enunciados, eles trazem casos clínicos grandes mesmo. Menina de 3 anos tem diagnóstico de anemia falciforme. Durante o exame do pezinho, realiza profilaxia... Desde o exame do pezinho, realiza profilaxia antibiótica com a penicilina V, oral, Uhum. e tem hemoglobina basal de 9,5. A vacinação está completa. Show. Há 2 dias está chorosa, come e brinca pouco e queixa-se de dor abdominal. Hoje apresentou um pico febril, medido em 38 graus, já interno. Uhum. Ao exame, está prostrada com palidez anictérica, frequência de 128 e frequência respiratória de 32. O fígado palpável a 2 centímetros do rebordo costal e o baço a 4 do rebordo costal esquerdo. O resultado da dosagem de hemoglobina é de 5,8. Despencou a hemoglobina. Despencou, né? Era de 9,5 e foi para 5,8. Hematócrito de 18. Hipótese diagnóstica adequada do quadro clínico apresentado é pneumonia. A pneumonia com dor abdominal, essa queda bizarra da hemoglobina, não espero isso a pneumonia. Uhum. Sepse, também não justifica. Infecção do trato urinário, não justifica. Crise hemolítica aguda. Cara, você poderia até ficar um pouco na dúvida, mas veja, a paciente com dor abdominal, com baço aumentado, você não vai pensar em uma crise hemolítica. Até é uma crise hemolítica aguda, mas é um tipo específico, né? Seria o sequestro esplênico. O fígado um pouquinho mais aumentado, você lembra que eu te falei que pode haver até certo grau de sequestro hepático também? Uhum. Existe sequestro hepático, existe sequestro pulmonar, mas aqui, ó, com bação, tem que pensar em sequestro esplênico. Bação, anemião, tem que pensar Boa. no sequestro esplênico. E veja a idade dela, 3 anos. É a idade compatível também. Fechado? Se fizesse reticulócito aumentado. Boa. Né? Vamos lá. Uma criança de 4 anos portadora de anemia falciforme com osteomielite. O agente etiológico frequentemente relacionado a essa infecção, além do Staphylococcus aureus. Boa, não quis se comprometer, né? Não Não quis quis se colocar qual é o mais comum por causa das polêmicas. Beleza. Salmonela. Então lembra de Boa. salmonela de osteomielite no Boa. falcêmico. Olha outra. Adolescente, essa também é pouco importante, da USP. Adolescente masculino de 13 anos, portador de anemia falciforme em segmento regular com hemato, apresenta queixa de febre e tosse há 2 dias e dor em face anterior do tórax à direita. Uma questão de anemia falciforme com a radiografia de tórax. Cara, você tem que pensar em síndrome torácica aguda. Aguda. Ao exame, encontra-se em irregular estado geral, levemente descorado. Frequência 84, respiratória de 34, saturação 95, temperatura de 38. Febre já internou. Uhum. E veja a radiografia, né? Você tem um infiltrado aqui. Então, olha só, isso aqui, se fosse uma pessoa saudável, sem anemia falciforme, é infiltrado com queixa de febre, tosse, pneumonia. Uhum. Beleza. Mas, como é um paciente com anemia falciforme, se ele tem um infiltrado associado a pelo menos um achado daqueles pneumônicos, você vai chamar isso aqui de síndrome torácica aguda. Beleza? E veja que ele tem dor também em face anterior do tórax. Então, isso aqui pode ter sido precipitado por uma crise álgica, por exemplo. Né? Olha só a letra A. Alta. Prescrição de amoxi, alta hospitalar com reavaliação. Essa daqui seria uma conduta se você estivesse pegando uma pessoa Que não sem tem anemia anemia falciforme, né? Mas não é o caso. Ali, fibrinolítico, pensando em embolia pulmonar. E de novo lá embaixo. Você vai hidratar? Vai hidratar. Mas não é hiperidratar. Não é.
Você vai fazer oxigênio? Vai fazer oxigênio. Mas Até você tem aqui- que internar. Até aqui você talvez nem precisasse, né? Porque ele já tem uma Na saturação oxigenação 95, bacana, verdade, né? verdade. 95%. Você Boa, ficaria de olho no oxigênio, boa, né? boa. Mas aqui, sem dúvida, tem que fazer antibiótico. Internar. Tem febre. Essa questão é boa, né? Pô, se fosse assim sempre. É. Pô, mole. Mas eu gostei. De ele novo, é bem o clássico. macrolide ali me incomoda profundamente, mas tudo bem. Deixa ele aqui. Deixa ele aqui. Vambora, então, a última. Bora, Ó, vamos nessa. vamos falar de beta-talassemia. Talassemias, de maneira geral, também são hemoglobinopatias. A gente destaca a beta aqui na aula principal porque é a que mais aparece. Tem aula bônus de alfa-talassemia. Eu gravei. Foi você? Foi eu. Então tá Aula bônus resolvido. de alfa-talassemia, caso tenha interesse, aparece pouco, mas aparece de vez em quando. Então vamos lá jogar isso aqui lá pra cima, falar de beta-talassemia. O Ozar aqui também está relacionado à mutação, né? Sim. Mutação também ali no gene beta, Beta. mas é um pouquinho diferente. Ele não vira um beta-S. Você tem duas mutações, na verdade, aqui na beta-talassemia. Você tem o beta-0 e o beta-mais. Então, você tem o beta-0, aí eu costumo brincar assim, o beta-mais mais ou menos produz. Boa. O beta-0 é zero de beta, não produz nada de beta. Então, em uma pessoa saudável, como a gente vinha discutindo, lembra? Recebia um alfa da mãe, um alfa do pai, um beta da mãe, um beta do pai. Então fica a alfa, beta. Normal isso aqui. Hemoglobina A. Agora, em quem tem beta-talassemia, aqui até para completar, seria beta-talassemia, Uhum. seria alfa, e aí não sei. Vai depender do que os pais têm. Os dois pais têm beta mais. Mais ou menos. Vai pegar um beta mais do pai, um beta mais da mãe. A mãe tem beta e o pai tem beta mais. Vai pegar beta e beta mais. Os dois beta zero. Aí vai enrolar. O Vai beta 0 já é a chance maior de ter uma doença mais grave. Então, se a gente olhar assim, a beta-talassemia do mal, o parzinho beta que essa criança tem, normalmente é um beta 0. Ela herdou um beta zero do pai, um beta zero da mãe. Então fica alfa, beta zero. Ferrou. Aí ela vai ter o que a gente chama do espectro mais grave da beta-talassemia, que é a beta-talassemia major. Falei de propósito. Eu sei que você não gosta. Não é que eu não gosto, eu não falo meio, eu falo maior. Eu também eu não falo maior. Pode ser maior, eu falo major. Tem gente que fala major. Major. Tem outros nomes também. Transfusão dependente. A gente vai entender por que chama de transfusão dependente e também existe aquele outro nome, anemia de Cooley. Cooley. Anemia de Cooley. Beleza? Como a gente tinha te falado, aqui não vai, como ele é beta zero, grande parte das vezes, não vai ter pouco ou quase nada. Nada ou quase nada, né? De cadeia beta. Então, cara... Mais ou menos. Ele é beta mais, beta 0. Então ele mais ou menos produz um pouquinho de beta e do outro lado não produz... Então é quase nada. Beta 0, nada de beta. Beta mais, beta 0, quase nada. Beleza. O grande marco laboratorial, pensando em anemia, seria a representação de uma anemia grave. Hemoglobina variando de 3 a 5 gramas por decilitro. Então, você já começa a entender por que seria também transfusão dependente. Com esse nível de hemoglobina aqui, a pessoa, não consegue viver direito. A talassemia maior, quando não tratada, ela é uma doença... Talassemia maior. Ela é uma doença quase que fatal universalmente. Né? A gente tem uma estatística que eu vi uma vez que 85% das pessoas com beta-talassemia maior não tratadas vão morrer até os 5 anos de vida. Então você tem que tratar. Agora, isso aqui para mim é a parte mais legal da brincadeira. Por quê? São cadeias alfa para você juntar com cadeia gama, delta e beta. Para formar aquelas 3 hemoglobinas fazer as 3 hemoglobinas. A, A2 e fetal. E aí o que vai acontecer? Eu não produzo beta. Então eu tenho aqui a formação de fetal e de A2. Beleza. Você tem uma quantidade menor de hemoglobina sendo feita. Então o que vai acontecer? Essa pessoa pode ter uma quantidade de hemácias normal. E a anemia não é determinada por um número de hemácias baixo, mas sim por uma quantidade de hemoglobina menor. A definição leva em conta a hemoglobina, exatamente, não a quantidade de exatamente. Então, por exemplo, como a gente falou lá no começo, nossa conversa tem que ter começo, meio e fim. A gente falou que cada hemoglobina, cada hemácia tem 280 milhões de moléculas de hemoglobina lá dentro. Uma pessoa que tem talassemia maior, porque não produz beta, ela não tem 280 milhões de moléculas, ela tem 30. E o que vai acontecer? Se não tem 30, se não tem 280, tem 30, a briga lá dentro é menor, concorda? Muito. Se a briga lá dentro é menor, a hemácia não fica no seu tamanho normal, porque ela fica concentradinha. Então vai ser uma hemácia menorzinha. E se eu tenho menos hemoglobina lá dentro, ela não vai ser tão vermelhinha, ela vai ser mais clarinha.
Então você tem um padrão que ela é hipomicro. E aí vem o problema. Porque quando você olha uma anemia micro-hipo, a primeira coisa que vem à tua cabeça é ferroprivo. Aham. Só que o que acontece? É uma anemia hemolítica. Exatamente. Então você vai começar a ter reticulocitose. Esse negócio do número de hemácias normal, né? Isso aí gerou... Foi até esse ano, não lembro a prova, mas teve uma questão, acho que nem era uma prova das mais importantes, mas que tinha uns alunos que ficaram reclamando. A anemia tem número de hemácias normal? Tem. Não é isso que define anemia. Tem. Né? O que define é realmente hemoglobina baixa. Normalmente, porque você tem um número de hemácias menor, você tem menos hemoglobina. Aham. Mas você pode ter um número de hemácias normal com menos hemoglobina. E a definição vai ser essa aí. Beleza, Mozart, mas aí uma coisa que tá me incomodando ainda, eu adoro quando você faz isso aqui. Faz aí de novo. Porque você tava falando, né? Aí você Beleza. não tem Aqui fez a hemoglobina fetal, aqui fez a hemoglobina A2. E beleza, aquela pessoa, por exemplo, essa pessoa aqui, alfa-alfa, beta-beta. Alfa-alfa, beta-0, beta-0. Sim. Aí não produz beta, Sim. mas produz o alfa. O alfa ficou aqui. E esse é o problema. Esse aqui é o Porque vilão. lá no início da aula, a gente chegou a falar que cadeias de globina livres elas não podem ficar livres, porque é tóxica. Tanto é assim que existe a tal da aptoglobina. Que diminui. Pois é, que diminui. E aí, o que acontece? Ó, vai sobrar a cadeia alfa aqui, de globina. A aptoglobina vai lá, pô, deixa eu tentar controlar isso aqui. Só que, cara, não dá, né? Aqui, nesse caso, é cadeia alfa, assim, ó, o tempo todo. Ela Vai tá consumir livre, ela a não tem com quem ligar. Ela não tem com quem se A ligar. aptoglobina vai lá pro pé e, cara, você vai continuar com cadeias alfa de globina sobrando. E essas cadeias alfa, elas vão começar a ficar livres. E isso daqui é tóxico. Esse é o problema, porque muita gente não consegue entender. Porque essas pessoas que têm talassemia maior, normalmente têm um predomínio da hemoglobina fetal. Pô, eu dou hidroxiureia para a pessoa ter hemoglobina fetal aumentada, na anemia falciforme. Se a pessoa tem anemia falciforme e continua produzindo hemoglobina fetal, isso é bom para ela. Aqui, quem tem talassemia maior, a eletroforese, normalmente mostra 95% de hemoglobina fetal. Por que mata? Por que é ruim? Por causa da cadeia alfa que não tem com quem se ligar. A cadeia alfa tá lá na hemácia. Ela não tem com quem se ligar. Ela começa a se acumular na hemácia, a hemácia explode, hemólise. E aí, isso aí vai começar a acontecer ainda na medula óssea, na formação Isso aí. da hemácia, lá na medula. Então tava na hemácia. Não tem ninguém para se juntar. Começou a se acumular, é tóxica, explodiu a hemácia. Mas lembra que quando uma hemácia explode, o seu conteúdo extravasa. E agora extravasando dentro da medula. Eu tenho cadeia alfa, que é tóxica, agora caindo diretamente na medula. Isso também vai começar a machucar a medula. Isso aí. E aí o que vai acontecer? Pensa que essa anemia grave, quem vai reclamar é o rim. O rim começa a liberar eritropoetina, aula de insuficiência renal. Começa a liberar eritropoetina para pedir para a medula hiperplasiar. Uhum. Só que é uma medula que está machucada. É. Então é uma medula que começa a hiperplasiar, mas ela está sendo machucada também pelo excesso de cadeia alfa. Então você tem uma medula que começa a inchar, porque está trabalhando muito, mas também está sendo machucada pela cadeia alfa livre ali dentro. Então o corpo ele começa a lançar mão de alternativas. Sim. Quando nós éramos fetos, né, principalmente, a nossa produção de células ela acontecia em outros órgãos do sistema retículo endotelial. O baço é um órgão do sistema retículo endotelial, por exemplo. Então, nessa fase da vida, né, todos nós fazíamos uma produção de células no fígado, no baço, no sistema retículo endotelial. Nesse cenário em que eu preciso de produção de mais hemácias, a medula machucada, eu vou recorrer a esses lugares. A eritropoetina vai ficar batendo na medula. Ô, medula, me ajuda aí, meu filho. Aumenta a taxa de produção, o rim tá com falta de ar. A medula tá machucada. A eritropoetina fala assim, pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Aí ela lembra que quando a gente era feto, fígado e baço produziam células. Ela vai lá e bate em fígado e baço. Começa a fazer células em locais que não são a medula, que são o local principal, que é o local principal. Aí chama isso de eritropoiese extramedular. Exatamente. Fígado e baço começam a crescer, porque começam a trabalhar, eles respondem. Eles começam a trabalhar, só que começa a morrer hemácia dentro de fígado e de baço, liberdando cadeia alfa. Então eles começam a inchar, porque estão trabalhando e porque tem cadeia alfa lá dentro também, machucando fígado e baço. E, Mozart, mesmo a medula machucada, né? Você falou, né? A medula machuca e ela tenta, de certa forma, pô, deixa eu tentar dar o gás aqui, então ela vai assim... Highlander, né? Isso aí. Pô, ela tá tomando pancada, mas vou tentar aqui. Então, olha o que acontece. A medula, para tentar
né, dar conta da produção, ela começa a se hiperplasiar. Sim. Essa hiperplasia, com o passar do tempo, ela vai também gerando alterações ósseas. A medula não é no osso, então a medula crescendo, o osso ele também pode ficar um pouco deformado. A deformação óssea é uma característica da anemia de Cooley, né? Da beta-talassemia maior. Então a gente pode encontrar algumas alterações como essas aqui. Repara que essa criança daqui, ela tem os malares muito proeminentes. É um termo até um pouco infeliz, mas isso daqui é chamado de faces em castor. Esquilo, né? Ou castor. Face, eu pensei no esquilo, mas é face em... pensei no castor, mas é face em esquilo que você encontra, tá? Então, olha só, malares proeminentes, porque tá tentando de toda forma, em tudo que é lugar que tem medula óssea, produzir. Então, malar proeminente. E aqui olha que radiografia boa, com um monte de cabelinho, Mozart. Não é cabelo, né? Cabelo não vê na Apesar na de ser o nome desse achado, né? Se chama isso aqui, ó, o termo que se utiliza para se referir a esse padrão seria o hair de cabelo on ends. Cabelo ali, cabelo no final. Cabelo no final, né? Do inglês, como se tivesse arrepiado. Mas isso aí é basicamente a medula, a placa óssea descolando, porque ela está inflamada, trabalhando pra caramba e inchada. Aí você começa a ver esse tipo de alteração. Outra coisa que acontece, Mozart, tem ali o fenômeno hemolítico, sim, né? Que vai liberar, se explode hemácia, começa a cair ferro, beleza. Só que é uma situação bem delicada, porque assim, apesar de você ter ali o ferro que está sendo disponível das hemácias que estão se queimando, estão sendo destruídas, você continua com uma hemoglobina muito baixa. O rim, por exemplo, ele continua com falta de ar, porque não tem hemoglobina para dar oxigênio para ele. Então, é uma necessidade constante de produzir células aqui, né? E o que acontece? Você começa a ter uma maior, por exemplo, absorção de ferro no intestino, cara. Porque o corpo tá tão desesperado e fala assim, eu não tô conseguindo fazer hemoglobina. Meu Deus, o que eu preciso para fazer hemoglobina? Ele abre mão de tudo que ele tem direito. Ele aumenta a eritropoetina, ele aumenta a absorção de ferro, ele hiperplasia a medula. É um desespero. E além disso, apesar desse mecanismo assim, de desespero, você não consegue aumentar tanto a hemoglobina. Fica ali de 3 a 5. Então o paciente ele vai precisando de transfusões cronicamente. E lembra que na transfusão tem hemácia, claro, esse é o objetivo. E dentro das hemácias que vem da bolsa de sangue, também tem um monte de ferro. E ferro é fácil a gente botar para dentro. O problema é eliminar ferro a partir do momento que ele chega na sua circulação. Se ele chega na sua circulação, se ele é absorvido do intestino, ou se ele chega direto na sua veia por uma transfusão, botar ele para fora é difícil. Só se você se cortar aqui e deixar ele sanguinar. Por exemplo. Era o que se fazia antigamente, a flebotomia. Pois é. Então, o que esses pacientes muitas vezes têm é o fenômeno da hemocromatose. Hemocromatose é uma intoxicação por ferro. A pessoa fica abarrotada de ferro. Existe, né, hemocromatose primária, acontece por conta de uma mutação, não tem nada a ver com isso aqui. O que acontece nesses casos seria uma hemocromatose secundária a esse fenômeno de desespero, aumentar a absorção intestinal de ferro, por exemplo, e o cara recebe transfusão, ele é transfusão dependente. Sabe qual é o problema maior também? Vamos imaginar que ele não tenha recebido transfusão. A hemácia está morrendo, o ferro começa a circular no sangue. Quem é que capta esse ferro? A medula. Como é que a medula está? Toda machucada. Então, o corpo aumenta a absorção de ferro, tem ferro sendo disponibilizado pela hemólise, tem ferro sendo disponibilizado pela transfusão, e o local que deveria receber esse ferro está machucado. Você começa a ter essa hemocromatose e aí, normalmente, levando à disfunção cardíaca, normalmente matando essa pessoa por disfunção cardíaca. Porque é aquele negócio, as pessoas não conseguem entender, mas por que beta-talassemia é tão grave assim? É hemoglobina fetal. É por causa da hemocromatose. Beleza, o tratamento disso aqui, como a gente está vendo, transfusões crônicas para tentar manter a vida e quelante de ferro. Para você evitar esse negócio de hemocromatose. E avaliar esplenectomia também. Boa. Beleza? Tentar diminuir um pouco da hemólise, talvez que aconteça ali também. Tentar, de alguma forma, contornar o processo. Temos a beta-talassemia major, ou major, ou maior, anemia de Cooley ou transfusão dependente. Tem outros espectros também de menor gravidade, como, por exemplo, a intermédia, que é um espectro de gravidade intermediária. É uma anemia média que o paciente tem, entre 6 e 9 de hemoglobina, não 3 a 5, por exemplo.
E o tratamento ele é muito individualizado. O paciente tem mais sintoma, ele precisa de mais transfusão. Ou não, o paciente ele tem uma hemoglobina mais próxima de 9, ele fica bem, talvez você não precise transfundir. Então, o tratamento ele é muito individualizado. A intermédia, ela não importa muito pra gente em discussão, né? Não. Guarda assim, a intermédia é uma maior, menos grave. O tratamento depende. Depende. O que mais cai em prova de beta-talassemia, embora seja mais tranquila, é a beta-talassemia minor, ou menor, beleza? E nesse caso, ela cai, é esquisito, né? Porque assim, em termos de gravidade, ela é quase uma zero. não doença. É uma não doença igual traço falcêmico. É uma hemoglobina Tem maior gente que chama isso aí de traço talassêmico, né? Isso aí é uma não doença também. E aqui ela cai em prova porque é um grande diagnóstico diferencial da principal anemia de todas, que é a anemia ferropriva. Ambas vão dar anemia microcítica e hipocrômica. Ferropriva pode ser normo, beleza, mas pode ser hipomicro. Sim. Então, confunde. Uma criança que chega, por exemplo, com anemia microhipo. E com um problema. A talassemia menor não faz hemólise. Então, a contagem reticulose vai estar normal. Olha aí. É tão bobinha que nem hemólise nem faz. hemólise tem. Então, é uma anemia hipomicro. Anemia hipomicro, até que se prova o contrário, é ferropriva. Aí você, a gente viu que na maior é uma hipomicro, mas que tem reticulocitose. Vou pensar em talassemia, vai ter reticulocitose. Na menor, como não tem hemólise, não tem reticulocitose. É uma anemia hipomicro. Mas, obviamente, tem como a gente diferenciar, né? Sim. Por exemplo, cinética de ferro. Vai estar alterada na anemia ferropriva, na beta-talassemia minor não vai ter nada. Vai ter uma cinética de ferro normal. Beta-talassemia minor, apesar de serem hemácias pequenas, são todas as hemácias pequenas. Aquele índice de anisocitose que avalia a diferença de tamanho entre as hemácias, então o RDW vai ser normal na beta-talassemia minor, vai ser aumentado na anemia ferropriva, como a gente viu. E outra coisa, na beta-talassemia minor, e nas outras formas também, mas as hemácias, elas são pequenas. É micro-hipo, né? Micro, pequena. Mas é pequena de verdade. É micro-hipo. Esse é muito micro-hipo. Esse dado é muito legal. É muito micro-hipo. Você vai ver VCMs aqui muito baixo. Na anemia ferropriva, você até encontra VCM abaixo de 80, né? Que determina a microcitose. Mas seria ali entre 70 e 80, 75 e 80. Talassemia não. Você pode encontrar VCMs aqui de abaixo de 70, 60 e pouco, 50 e pouco. É muito pequeno. Então isso aqui ajuda a gente a fazer essa diferenciação. Boa. E tratamento... E é o que cai em prova. É o que cai em prova. E às vezes até é uma questão de anemia ferropriva, mas você precisa diferenciar. Você tem que entender isso daqui. Né? E o tratamento aqui não tem, porque a pessoa é uma não doença que a pessoa tem. Né? O que vale a pena a gente comentar aqui, que eu até coloco a pílulazinha como se fosse o tratamento, não é um tratamento, mas é como se fosse uma profilaxia, seria um aconselhamento genético. Né? Porque, você tem uma pessoa que, por exemplo, uma talassemia menor pode ser, por exemplo, beta-beta-0. Beta-beta-0. Então, a pessoa de um lado não produz beta, mas do outro lado produz beta e fica uma talassemia menor. E se ela casar com quem também é Esse é o problema. Se ela casar com outra pessoa beta-beta-0, o neném pode ganhar beta-0 do pai e beta-0 da mãe. Aí vira uma talassemia maior. Não é que você vai proibir essa pessoa de casar com quem é beta-0. Não é que você vai proibir a pessoa de ter filho. Mas você tem que entender que essa criança, ao nascer ou antes de nascer, passa a ter um risco de ter talassemia maior. Então você vai começar a fazer essa ideia de vigilância muito mais apurada em cima desse casal, que pode ter o risco de gerar uma criança beta-0 ou beta-0. Isso aqui essa herança desses genes beta+, beta-0 é mais comum em pessoas com origem do Mediterrâneo, né? Sim. Por exemplo, Grécia, né? França, Itália, Mônaco. Só lugar ruim. Só lugar ruim. Só lugar Espanha, feio. Só lugar ruim. Só lugar ruim. Aí, só pra falar, eu gosto muito quando você fala isso, que talassemia, né, vem da deusa. Porque por que a talassemia tem esse nome? Porque isso foi verificado em descendentes de países que moravam em países que são banhados pelo mar Mediterrâneo. E a deusa que personifica o mar Mediterrâneo chama Thalassa. E por isso a doença é chamada de talassemia. Tô emocionado de novo, que nem eu fiquei quando eu gravei essa aula no passado com você. Menino de 12 meses tem anemia desde os 9 meses, sem resposta ao tratamento com sulfato ferroso. Que não deve ser, então. Exame físico descorado, 2 cruz em 4, sem outras alterações. Exames. Tem ali 5,2 milhões de hemácias normais. Hemoglobina 9. Tem anemia. Tem anemia. Tem anemia. Com a contagem de hemácias bacana. O VCM, abaixo de 70. Isso é difícil na anemia ferropriva.
HCM 21 também baixa, RDW normal, ou entre Uhum. 11 e 14 geralmente é normal, reticulócito normal também. Leuco normal, plaqueta normal, cadê? O ferro tá normal também, ferritina tá normal também, saturação de transferrina tá normal também. Cinética de ferro, anemia microhipo, muito micro, RDW normal, hemácias normais e hemoglobina baixa, pô, isso aqui é talassemia. Talassemia menor. Talassemia menor, certamente. Ó, mais uma vez do Paraná, né? Com aqueles enunciados. Menina de 5 anos vem à consulta trazida pelos pais com queixa de astenia sem outras queixas. Sulfato ferroso há 2 meses. Olha como essa história é De comum. novo, né? Ao exame, a criança encontra-se hipocorada sem outras alterações. Exames laboratoriais evidenciam hemácias normais, 5,4 milhões, hemoglobina de 10,5, limite inferior da normalidade, mas olha o VCM, lá embaixo, abaixo de 70, RDW normal, leuco normal, plaqueta normal, reticulócito normal, PCR ok, ferro, ó, ferro normal, ferritina normal, e a eletroforese e hemoglobina, mostrando ali um padrão bem próximo do normal também, né? Ali 93,5, um pouquinho diminuída ali, porque ela tem talassemia minor, cara. Beta-talassemia minor produz um pouquinho mais de hemoglobina A1, que seria a hemoglobina A, que é alfa-alfa, beta-beta, produz um pouquinho menos. Beleza, nada além do que a gente já conversou. Mais uma questão onde se supõe uma anemia ferropriva que não estava respondendo ao sulfato ferroso. Pode ser uma dica também na hora da prova. Beleza? Foi bom para você? Foi muito. Que bom. Valeu. Prazer e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.